eleições, vamos ter 3 atos eleitorais. Em ano de eleições, as divergências com a Direção Nacional do Partido estão sanadas? As minhas divergências são de caráter político, não são de caráter pessoal. E, portanto, sendo de caráter político, nunca estão sanadas quando os programas políticos não são convergentes. Eu, por exemplo, como é sabido, sou um fervoroso pró-regionalista e é também de conhecimento que esta Direção Nacional se divide relativamente a essa matéria. O Dr. Rui Rio, o Dr. José Pedro Guia Branco são regionalistas, no entanto, o Dr. Manuel Ferreira Leite nem quer ouvir falar da palavra regionalização. Também é de conhecimento que eu tenho uma abordagem muito mais pragmática e muito mais exigente relativamente àquela que deve ser o comportamento do Partido Social Democrata no que diz respeito às medidas anticrise, nomeadamente eu entendo que o que o Governo tem feito é lançar em catadupa permanentemente supostas medidas anticrise, nunca se chega a fazer uma real avaliação da sua entrada em vigor, dos mecanismos de acesso e fundamentalmente do resultado concreto que as mesmas têm de favoráveis às populações. E depois estamos a discutir na área, por exemplo, social, desde há 6 meses a esta parte, uma medida que nos parece básica em termos de coesão social, que é o Governo ser sensível ao princípio de estender a cobertura do subsídio de desemprego a muitos dos portugueses que vão perder essa cobertura de subsídio de desemprego nos próximos meses e que seguramente a crise que se está a passar não os fará encontrar com facilidade uma solução de vida. E, portanto, aquela que tem sido a minha preocupação como agente político é defender os interesses da região que eu represento, é ser fiel aos pensamentos e aos princípios que apresentei aos militantes, que mereceu a confiança dos militantes, e procurar fazer isto sem confronto com a Direção Nacional, mas não fugindo daquilo que é a minha obrigação, de defender aquilo que eu acredito e aquilo que eu entendo como justo e correto para a região e para o distrito, sem me deixar subjugar nem envergar a qualquer tipo de tutela nacional. Mas no ano de eleições não seria de esperar uma maior união? Mas essa unidade tem existido, repara, uma coisa é a unidade estratégica relativamente à cooperação institucional e à cooperação política. A prova disso é que realiza-se no dia 9, ou já se realizou no dia 9, não sei quando sairá a entrevista, o jantar, o aniversário nacional do PSD aqui no Distrito de Porto. O grupo parlamentar do PSD esteve a visitar o Distrito de Porto mediante uma proposta da agenda da Distrital do Porto. A líder do partido já veio visitar oficialmente o Distrito de acordo com uma agenda proposta pela Distrital. Realizou-se cá um fórum da verdade. Aliás, o mais concorrido e o mais bem sucedido de todos em termos de participação. E, portanto, não existe. Nós não vivemos obcecados com diferenças, nós vivemos obcecados com a construção de soluções para as pessoas e, fundamentalmente, na defesa daquilo que são as convicções que nos movem. Agora, não fugimos às diferenças, porque este é um partido que foi fundado exatamente à imagem do seu fundador. Um homem do Norte, do Distrito do Porto, que da frontalidade e da defesa das suas convicções não prescindia em nenhuma circunstância, nem em nenhum momento, levando em momentos muito particulares da história do partido e do país a abandonar a liderança, a bater com a porta, a afastar-se, ou então a assumir a saída do grupo parlamentar do PSD em pleno exercício de funções de dezenas de parlamentares em ruptura com as posições que ele assumiu. E, portanto, é fiéis a esses princípios de solidariedade e coesão, mas também fiéis, fundamentalmente, àquilo que nos liga às populações e àquilo que é a democracia. A democracia é a representação do povo, que através do voto nos confere o mandato. Nós temos essa obrigação, não, em momento nenhum, seja por razões de caráter político-partidário, seja por razões de caráter tático ou estratégico, nunca deixar essas razões de serem subjugarem os princípios e a fidelidade eleitoral e política aos princípios que nos elegeram. No seu entender, o resultado das próximas legislativas pode influenciar diretamente o resultado das autárquicas para o PSD, por exemplo, aqui no Porto? Não sei.
As legislativas ou as europeias? Não estou a falar tanto das europeias, mas das legislativas. Repare, eu acho que há um ciclo eleitoral que está muito interligado. A minha convicção é que as pessoas, o PSD, a partir do momento que colocou o debate da política interna no debate das eleições europeias, está a fazer um pré-teste à sua capacidade de confiança ou à capacidade de confiança dos portugueses no PSD enquanto alternativa de governação. O PS refugiou-se taticamente na discussão da Europa, para fugir a uma primeira avaliação daquela que é a confiança dos portugueses na sua política. O PSD fez a opção mais arriscada, em termos eleitorais, foi anunciar que não iria tratar no debate das eleições europeias as matérias europeias, mas sim as matérias internas, porque hoje, efetivamente, há uma grande relação entre as mesmas com a crise social, económica e financeira que se vive. Mas o PSD, mas estes atos eleitorais, as europeias, as legislativas e as autárquicas, na minha opinião, estão intimamente ligadas, embora eu, na minha convicção, os cidadãos nas autárquicas vão votar em função do projeto de cada concelho. Não vão misturar. Nós habituamos a ver os cidadãos no mesmo dia a votarem de uma maneira para a Câmara Municipal, de outra maneira para a Assembleia Municipal e de outra maneira para a Assembleia de Freguesia. A experiência que eu tenho é uma enorme capacidade seletiva e opcional, clara, clarividente, por parte do eleitor nas suas escolhas. Portanto, eu acho que as eleições legislativas tocarão sempre, influenciarão sempre ligeiramente as autárquicas, mas as autárquicas serão determinadas pelos projetos que em cada concelho os agentes políticos desse concelho sejam capazes de apresentar. E hoje estão muito personalizados. Hoje as eleições autárquicas é um processo muito personalizado, muito localizado, que obviamente tem algum contágio, mas relativamente pequeno. Com uma agravante, é que pode acontecer das eleições legislativas serem no mesmo dia das eleições autárquicas. O que há uma outra matéria, se me permite, que é muito curiosa e que, sob o ponto de vista da clarividência dos dirigentes políticos, é determinante, que é o facto de nós vivermos nos próximos 6 meses um tempo de sobreposição de mensagens políticas para os 3 atos eleitorais. E, portanto, isso leva a que os dirigentes políticos tenham que ser muito seletivos nas mensagens que querem passar, a serem extremamente assertivos na forma como as preparam e como as lançam na opinião pública, porque a profusão de campanhas políticas, a profusão de temas e a sobreposição temporal de campanhas irão necessariamente provocar um ruído de fundo muito grande na vida pública portuguesa e particularmente na vida política. Falando das autárquicas, o PSD nunca ganhou em Matosinhos. Porquê? Eu acho que o PSD nunca ganhou em Matosinhos porque, sociologicamente, Matosinhos é socialista. Repara, o PSD nunca ganhou, não é eleições autárquicas. O PSD, julgo que só uma vez ganhou as eleições legislativas com o professor Cavaco Silva, com uma das maiorias do professor Cavaco Silva. Isto é, o Conselho de Matosinhos é um conselho sociologicamente, tal como é Póvoa de Varzim, por exemplo, noutro sentido, no sentido tático-eleitoral mais do lado do PSD, são conselhos que têm uma grande identificação político-partidária às populações. E, portanto, eu acho que aquilo que caracteriza Matosinhos é o mesmo que caracteriza a Póvoa, que é uma enorme fidelização político-eleitoral das populações aos partidos, a um determinado partido. Mas mesmo assim, pelo menos nos últimos 3 mandatos, o PSD tem vindo a conquistar mais votos em Matosinhos. A que é que se deve? O trabalho do PSD ou uma certa descrença, desilusão em relação à gestão socialista? Eu acho que há 3 fatores que convergem para essa realidade. Por um lado, obviamente, um desgaste político do Partido Socialista. Por outro lado, uma alteração sociológica da realidade de Matosinhos, com o aparecimento de novas áreas residenciais com populações sociologicamente distintas daquelas que tradicionalmente marcavam